Muito bem, meus irmãos, nós vamos estudar aqui, né, o Juízes capítulo 4, e tem três personagens. Você reparou que tem três personagens, né? Débora, Baraque e Jael. Então, o que conta a nossa história? Pode pular aí, né, Felipe, né? Estou sem as minhas folhas aqui. A primeira coisa que você vê aí, versículo 1. Veja comigo aqui no versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, o rei de Canaã. O que acontece? Nós temos aqui uma repetição muito parecida da história que nós lemos em Josué, né? Lá no livro de Josué, quando nós estudamos no capítulo 11, houve uma vitória sobre os cananeus. Então, o que nós estamos estudando aqui? É que esse inimigo, ele ressurgiu. Era um inimigo que tinha sido vencido. Se a gente olhar no capítulo 11, vamos voltar para o livro de Josué, volta lá, né? Josué, capítulo 11. Quando você lê a história da vitória de Josué, você quase que se impressiona, né? Por quê? Porque no versículo 4 do capítulo 11, diz assim: saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar, em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. A batalha foi num lugar um pouquinho acima do mapa, né? Um pouquinho para cima, lá no norte, mas são os mesmos inimigos, tá? São os cananeus. A palavra de Deus diz no versículo 6 aí do capítulo 11, que Deus disse para Josué: não temas diante dele, porque amanhã, a esta mesma hora, os darei feridos diante dos filhos de Israel, os seus carros já retarás, e seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre ele as águas de Merom e deram neles de repente. Olha o versículo 11. E toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada. Totalmente destruíram, nada restou que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. Então, essa cidade Azor, se você voltar lá para o capítulo que nós estamos estudando, em Juízes capítulo 4, dá uma olhada lá, no capítulo 4, versículo 2, diz que vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. É outro Jabim, não é o mesmo Jabim, tá? Um foi o rei Jabim, dessa mesma cidade que o Josué foi, eles venceram aquela batalha. Agora, muitos e muitos anos depois, calcula-se que já passou mais de 100 anos, e agora aparece um Jabim II, né? E esse Jabim II, ele consegue reconstruir o seu exército, ele consegue reconstruir a cidade de Azor, e ele então, ele está lá munido de muitos soldados e todo o aparato, né, bélico, ou seja, o inimigo ressuscitou. Agora, tem uma lição espiritual aqui dentro dessa passagem, desses dois versículos, na verdade são três, é que a pessoa pensa assim: ah, eu consegui vencer aquele pecado, ele não vai mais aparecer na minha vida. Olha, você pode pensar que os israelitas fizeram a mesma coisa com Jabim. Houve uma negligência, mas uma negligência enorme, né? Aqui, meus irmãos, no capítulo 4, versículo 1, eles têm a consequência, eles fizeram o que era mal, então Deus levantou esse inimigo. Mas se você vê no capítulo 1 aqui de Josué, a gente aprende com a palavra de Deus que eles deveriam ter eliminado completamente os inimigos e não fizeram isso. Olha lá no versículo 28. E sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo, ou seja, o inimigo, ele foi deixado lá. Meus irmãos, esse é o perigo quando nós estamos falando de pecados na nossa vida. Ou eles são tirados completamente, eles são arrancados, né?
E é preciso ter uma vigilância, é preciso que o crente ele esteja pensando como é. Ó, o último versículo do capítulo 4, quando você lê aí, volta lá no capítulo 4, o último versículo, você vai ler essa passagem assim, ó. Continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a se endurecer sobre Jabim. Ou seja, eles nunca deveriam ter parado de lutar contra os inimigos de sua alma, como nós também não, meus irmãos. Cada cristão, ele conhece qual é a fraqueza da sua vida. Então, o que ele tem que fazer? O que está escrito no versículo 24. Ele tem que lutar, ele tem que se endurecer contra o inimigo. Nós temos aquela passagem de Hebreus capítulo 12, convido você para abrir comigo lá, que quando o apóstolo fala do que deve ser feito em relação ao pecado, ele cita, vamos lá, vamos ler lá, no final da Bíblia, praticamente, Hebreus capítulo 12, ele diz assim: portanto, irmãos, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele diz, deixemos todo o embaraço. Na verdade, a palavra embaraço aqui é uma palavra que significa peso. Não sei se tem alguma tradução que tem a palavra peso aí no versículo 1. Alguém tem essa palavra peso? Ou ninguém tem? Aí em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Tem alguém que tem a palavra peso aí? Quando você lê o versículo 1, ninguém tem? Então, essa palavra peso aí, que você lê, é a palavra âncora. No Novo Testamento, esse embaraço, que também é chamado de âncora, no original, imagine o seguinte, que um navio, ele pode parar num lugar, e aí as ondas vão levar ele para longe, correto? Mas se joga âncora, então esse navio, ele não vai andar mais, ele vai ficar parado. Então, na verdade, o crente, ele está num caminho que o seu barco ele tem que navegar, ele tem que ir rumo à vida celestial dele lá, né? Então, ele tem que navegar. E aí ele usa esse termo da âncora para dizer o seguinte, esses embaraços, sabe? Esses pesos que as pessoas carregam e impede que ela tenha um crescimento, um desenvolvimento espiritual. Então, o que aconteceu com Israel aqui, que esse inimigo ressuscitou, é porque eles não lutaram contra. Ou seja, tinha um peso, eles carregavam esse peso aqui, como fala o versículo 1 ainda do capítulo 12 aí de Hebreus, e o pecado que tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, veja só, eu estava vendo uma vez, isso faz muitos anos, estava vendo lá eu lia jornal lá em Galha, né? Ia lá na biblioteca. Aí naquele tempo eles inventaram uma roupa de corrida diferente. Olha que negócio interessante, né? Pensei assim, mas uma roupa? Quer dizer que uma roupa vai mudar tanto o quanto que a pessoa corre? Sabe aquelas Olimpíadas que tinha, né? Não me lembro se foi de 88, qual que foi, porque eu estava lá ainda, né? E aí eu fiquei pensando, né? Mas não tem nada a ver. Meus irmãos, quem venceu a Olimpíada estava usando o quê? Aquela roupa que era muito leve, sabe? Tênis, roupa, deixa a pessoa leve, uma puma para poder correr mais, porque quando você está correndo, se você está carregando um peso, olha, o pecado, meus irmãos, é um peso na nossa vida, na nossa carreira espiritual. E a gente tem que jogar ele, a gente tem que pegar e tirar esse peso das nossas costas. É isso que na verdade, ele já trouxe um, né? Eu estou esperando ele esquentar, que eu estou com uma dor de garganta. E aí eu estou esperando ele. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado também. O da direita aqui está mais quentinho que da esquerda. Daqui a pouco eu bebo, né? É por isso que eu não bebi ainda. Mas olha, irmãos, é muito importante a gente pensar nisso. Por que que esse inimigo ressuscitou? Falta de vigilância, né? Anuência com o mal faz que os pecados, erros e heresias ressurgem em nossa vida.
Então, o pecado tem que ser tratado como inimigo mortal, porque senão ele vai voltar. Então, não pense você, eu já venci, cuidado. Vamos continuar, né? Pode mudar aí, Felipe, né? Nós temos aqui, aqui o capítulo de duas mulheres. Por que eu falei duas mulheres, não falei do Baraque aqui? Vou explicar, irmãos. A personagem principal do capítulo 4 é a Débora, é uma mulher. E depois, ela chama o Baraque, na verdade é Deus que chama o Baraque, né? E o Baraque então se acovarda em algum momento e depois ela fala, né? A gente vai falar já sobre isso. Olha, você não vai ter honra nessa batalha, a honra vai ser dada por uma mulher. E aí então aparece essa outra mulher que é a Jael. Então, é difícil na Bíblia aparecer um capítulo que duas mulheres, elas se tornam protagonistas, elas se tornam proeminentes, e isso deve ser, sim, comemorado, né? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, aqui, o livro de Juízes, se você notar, é quase que um livro de juízes homens. Você está sempre se referindo a homens, tá? Tem lá todos aqueles juízes, mas 99,9% são homens. Só tem uma que é mulher. E justamente no capítulo que aparece uma mulher, o que acontece? Aparece outra mulher, que no capítulo 5, veja só, Jael, quando fala dela, fala assim, bendita sobre as mulheres que vivem em tendas. Olha, esse termo foi usado para Maria, mãe de Jesus, e também é usado aqui para Jael, uma mulher abençoada, né? Então tem essas duas mulheres, e Deus ele tem esse prazer, meus irmãos. Quando os homens deixam de ter a sua posição, nem a mulher gosta desses homens moles, desses homens que não assumem a posição, desses homens que titubeiam, as mulheres não gostam disso. Então, quando existe isso, elas têm que tomar o quê? Uma posição, né? E você tem o que aqui? Você tem uma nação que já faz 20 anos, é o que está escrito aí, o versículo 2, versículo 3, vamos voltar lá para o capítulo 4, e ninguém toma uma providência, sabe? Não tem um homem que se levanta, o Eude já morreu, é a primeira coisa que fala aqui no capítulo 4, versículo 1, né? Depois de 80 anos de sossego, que diz lá o capítulo 3, versículo 30, ele morreu, né? E depois que ele morreu, não se levantou mais nenhum juiz, tá? E aí então, meus irmãos, é nessa fraqueza que Deus opera. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? Para confundir as fortes. Porque o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nunca esqueça disso. Olha. Geração de homem fraco, você vai ver muita mulher forte, né? A mulher, ela quer ser forte, mas ela quer ser forte do lado de homens fortes, homens decididos. Então, pelo menos na igreja, meus irmãos, os homens, eles têm que aprender a tomar a sua posição, sabe? A chegar e realmente liderar a sua família, né? Liderar as coisas que precisam ser lideradas. Então, as mulheres vão ter o maior prazer de fazer o quê? De segui-lo, que a palavra de Deus ensina isso. E o que você tem aqui é quase que uma ausência dos homens, e está lá, né? Eles estão vendo que já 20 anos esse inimigo se levanta, ninguém toma uma providência, né? Agora vamos falar rapidamente da Débora, né? Ela é profetisa, é esposa, ela é conselheira. Veja aqui no capítulo 4, versículo 4. E Débora, mulher profetiza. Aí ela é chamada assim pelo título, primeiro. Depois, ela é chamada como esposa, esposa de Lapidote. E aí ela é chamada de juíza, julgava a Israel naqueles dias, naqueles tempos. Então, são três coisas interessantes dela, né? Primeiro, ela era uma profetisa, ou seja, Deus falava por ela, primeira coisa. Segundo, ela também era uma simples dona de casa. Versículo 5 aqui, ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então você percebe aqui que ela não ficava indo para um tabernáculo, ela não ficava indo para um lugar, não. Ela lá na casinha dela mesmo, tinha um lugar separado, debaixo da palmeira ali,
E as pessoas, né, homens e mulheres, iam até ela buscar a palavra de Deus, né? Ia buscar o quê? A vontade de Deus, a direção divina, e ela então foi usada por Deus. Deus falava por ela, mas nunca esquecer isso, irmãos. Ela não deixou a sua função de esposa. Uma outra coisa, né? Ela é chamada de mãe de Israel. Ela é assim que Deus chama ela. Aqui ela fala: Deus me levantou por mãe de Israel. Então, o que eu vejo nela, né? Ela tinha uma visão que os homens não tinham. Quando os homens estavam lá nas montanhas, os israelitas habitavam nas montanhas, os cananeus tomaram conta dos vales, com aqueles carros. Vocês sabem que os carros antigos não tinham jeito de andar nas montanhas. Então, eles colocaram aquele monte de carro lá, 900 carros, e dominava. Meus irmãos, a Palestina dá o quê? Dá 200 quilômetros de extensão, assim, sabe, de norte a sul, e vai dar 40, 50, sabe, assim, do mar até o Rio Jordão. É muito pouco, é pequeno. Não é uma nação grande, é uma nação pequena. Olha, para 200 quilômetros, é daqui onde moram minhas irmãs, em Cornélio Procópio. Então, imagine que é cheio de montanha e também tem os vales. Então, o que os cananeus fizeram? Eles invadiram aqueles vales, aterrorizaram. Os filhos de Deus ficavam vendo aquilo ali e ficavam com medo. E ela não, ela tinha uma visão, a visão de que, olha, isso está errado, tem que ser feita alguma coisa, Deus vai levantar alguém. Então é uma mulher que ela tem aquela visão de vitória. E se o homem da casa não tem essa visão, acredite, né, é a mulher que vai ter que ter. Então ela está ali com aquela visão, sabe? Esses inimigos não podem ficar aí, nós não podemos. Ela chega ao ponto de cantar que ninguém podia atravessar a estrada de um lado do outro. Que negócio que é esse? Por quê? O inimigo está ali e ninguém pode atravessar. Quero ver o meu parente na outra montanha, eu não posso ir. Então ela disse: isso não está certo, né? Não é uma coisa justa. Então, irmãos, uma outra coisa é que ela tinha certeza da missão que ela tinha de Deus, que é a missão divina. Por quê? Você não vê ela se ensoberbecer, se vestir uma farda, sabe? Dizer assim: nós vamos lutar como os outros juízes lutavam. Ela sabia o lugar dela. Então você não vê ela, né, se orgulhando porque ela é uma juíza, nada disso, você não vê, né? Não chama atenção para ela mesma e ela corrige. O Baraque aqui vai falar para ela: olha, vai comigo. Ele disse: eu vou ter que ir, né? Porque se eu não for, você não vai. Mas ela corrige ele e fala: olha, vai ser uma vergonha para você. Então veja, irmãos, mulheres fortes, né, elas não ficam chamando atenção para elas. Mas, se precisar, elas chamam a atenção, sim, daqueles que não estão certos, daqueles que estão errados, né? E depois, como ela foi chamada para descer, acompanhar, ela foi lá e ela acompanhou, né? Então, vamos lá. Agora, capítulo 4 aqui, né? Versículo 6. Então, enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com a sua multidão, e o darei na sua mão. Veja, Deus tocou no coração dela, e ela então viu que Deus estava chamando o Baraque. É assim que funcionava, né? Deus falava: olha, o Baraque, eu escolhi ele para julgar e para vencer esses inimigos aí. Então você vai chamar o Baraque. Olha, ela poderia ficar chateada, né? Ué, por que Deus não me escolheu? Por que chamou o Baraque? Mas olha o prazer dela, olhando para o Baraque e dizendo assim: Baraque, olha, Deus te escolheu, Baraque. Você vai pegar 10.000 soldados e você vai descer lá naquele vale e você vai vencer. Deus entregou o inimigo na sua mão. Veja, ela tem uma palavra profética, uma palavra de vitória ali para aquele homem, né?
E tudo que ele tem que fazer é chamar o povo para lutar do lado dele. E ela ia fazer o quê? Ela ia ficar ali, meus irmãos, orando a Deus, clamando a Deus, como ela sempre fazia, né? Então, quando ela fala isso, o Balaque faz um pedido, que eu considero assim, um pedido muito desagradável, né? Versículo 8, dá uma olhada. Então Balaque disse: se você for comigo, eu irei. Se não for, eu não vou, né? Como é que um homem vai dizer uma coisa dessa para uma mulher? Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Mas é porque ela era profetisa, a palavra de Deus, né, estava com ela. Então é como, não, meus irmãos, isso aí é medo mesmo, sabe? Às vezes a pessoa recebe uma função de Deus e tem que cumprir aquela função que Deus deu, né? Que mal há nesse pedido. Assim, não teria nenhum problema se ele falasse assim: olha, você quer vir comigo para servir de inspiração? Ela poderia dizer sim ou não. Você vindo, Débora, os soldados vão ficar animados, porque eles reconhecem em você a profecia de Deus. Então a sua presença ali vai, né, vai inspirar os soldados. E a presença feminina, meus irmãos, sempre foi inspiradora mesmo. Então não muda. Agora, não foi isso que ele disse. Ele não olha para ela e fala assim: você quer vir comigo? Não, ele não fala isso. O versículo 8 é bem claro. Fala assim, ó, se você for, eu vou. Se você não for, então eu não irei. Agora, isso aí, meus irmãos, é Deus que mandou ele ir, não era a Débora. Então ele deveria dizer diferente, né? Como é que ele deveria dizer? Nós vamos ver isso já já. Então tem uma coisa aqui, que você conhece alguém que nunca é capaz de cumprir qualquer dever sem a ajuda dos outros? Você conhece uma pessoa assim? Nós chamamos essa pessoa do quê? De Maria vai com as outras. E a pessoa fala assim: não, eu só vou se você for. Só vou na igreja se você for. Ó, só vou nesse encontro aí, né? Calma lá. Não foi Deus que te chamou. Não foi Deus que tocou no seu coração quando você se converteu. Veja, irmãos, Deus chama as pessoas para trabalho, para serviço espiritual, e aí essa pessoa condiciona o seu trabalho se outra pessoa for. Não, se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Mas calma lá, quem que está te chamando? Será que é esse irmão ou é Deus? Então, o trabalho que nós temos que fazer é nós mesmo que vamos ter que fazer. Você sabe que quando eu saí para fazer o seminário, aí eu aluguei uma casa junto com um irmão, né? Que ele disse assim: não, você vai vir, a gente vai alugar uma casa aqui, coisa e tal, né? Eu falei: oba, vou dividir despesa e coisa e tal, né? Eu entrei naquela Vera Cruz, comecei a morar lá. Ele ficou 6 dias, não deu nem uma semana, né? Ficou 6 dias e foi embora, né? Aí eu me lembro que alguém falou assim: rapaz, um já foi, só falta ser, né? Eu pensava assim, mas eu não vou embora porque foi Deus que me chamou. Se Ele me chamou, Ele vai ter que cuidar de mim. Né? Como é que Ele não vai cuidar de mim? Se Ele me chamou, Ele tem que me sustentar. Então, eu peguei, né, e fiquei lá. Ou seja, se você depende de outra pessoa para cumprir a sua posição espiritual, que nem a pessoa fala assim: se o meu marido for, eu vou. Se ele não for, eu não vou. Então vai ficar os dois desviados da igreja, né? Ah, se a minha filha for, eu vou. Então quer dizer que você... a mãe, calma lá, né? Você deve servir de inspiração. Pegar e lá vamos nós, né? Nós temos, às vezes, alguns irmãos... Eu lembro, irmãos, que o irmão Fábio que está lá em Portugal, eu lembro da mãe dele, sabe? Porque a mãe dele era da Igreja Batista da Convenção e morava longe da igreja. Ela tinha 2 meninas pequenas, né? E o Fábio. O Fábio ia para a nossa igreja, né? Só que ela não, ela ia para a igreja lá, né? E pegava na mãozinha daquelas 2 meninas lá, e a gente via assim, sabe, passando, com uma alegria, sabe? Eu tenho certeza, ela já faleceu, mas eu tenho certeza que as 2 nunca vão esquecer que quem levou elas para a igreja foi a mãe, num tempo que era difícil, como eu falei domingo, era difícil de ser crente em tempos passados, não era fácil, né? Então, veja só,
A própria mãe da Valéria, né, dá esse exemplo também. Então, por quê? Porque a pessoa, ela tem que decidir por ela. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, e eu não posso ficar dependendo de outras pessoas para cumprir o meu chamado, a minha missão. Você foi chamado, Deus vai cobrar de você. Né? Então, ele fala isso, né? É uma pena que ele falou isso aí, né? Pode continuar aí, Felipe, né? E aí, meus irmãos, o que de fato o Baraque devia fazer? Ele deveria olhar quem deu a ordem para ele. Quem que deu a ordem? Deus. O que diz lá? Porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem? Está aqui no versículo 6, né? Versículo 6, e ela fala isso para ele, né? Olha, porventura o Senhor Deus não te deu ordem, dizendo vai? Ué, se Deus já deu ordem, então por que ele está esperando, né, uma mulher decidir para ele? A Débora só transmitiu a ordem. Ela não deu a ordem nenhuma para ele. Deveria crer que Deus cumpriria o que prometeu. Se Deus falou, te darei Cisra, os seus carros, os seus cavalos, ele devia dizer, bom, é o que basta. Deus falou para mim ir, que ele vai me dar a vitória. Então, eu só preciso ir, porque a vitória não é minha, a vitória é de Deus. Veja como é importante a gente ter essa fé, sabe? Como isso ajuda muito na nossa vida espiritual. Devia dizer a si mesmo, olha, eu vou na força do meu Deus, do poder do meu Deus. É assim, meus irmãos, que a gente deve agir. Olha, Deus falou isso para mim? Tá certo. Você vai junto, Débora? Não, então tá bem. Ore por mim, Débora, né? Clame a Deus aí, e eu vou, que Deus me dê coragem. E aí ele fala uma barbaridade dessa. Qual foi o resultado, irmãos? É que realmente ele foi, o exército dele venceu o inimigo, mas ele não teve aquela honra da vitória. Ficou uma coisa assim, é uma mulher que o comissionou pela boca de Deus, né? E é uma mulher que entregou o inimigo na mão dele, a Jael, né? Então, ou seja, ele passa a ser, meus irmãos, ficou para segundo plano, é isso que diz aí, né? Pode pular aí, Felipe, né? E que diz aí, né? Passa aí. A fraqueza nos faz mergulhar no segundo plano da história. Quando você não tem coragem de assumir a sua posição, você vai ficar sempre sendo ali o que nós chamamos de o secundário, né? Olha, entre os dois reis, Saul e o Davi, você tem uma pessoinha ali, o Jonatas, que era filho de Saul, e ele, irmãos, ele tem uma frase com ele, quando ele vence, né, só ele, o empregado lá, o camarada que acompanhava ele, né, o guarda-armas lá dele, ele cita esse versículo aqui em 1 Samuel 14:6, né, que, olha, é um dos versículos mais lindos da Bíblia para estimular em relação à coragem, né, porque ele era apenas o filho do rei, ele podia esperar o exército chegar para ele tomar uma providência, mas aí a coragem faz com que ele se torne o protagonista da história. A mesma coisa que aconteceu com Davi. Todo mundo tremendo de medo, aí chega aquele menino franzino e olha lá e fala assim, calma lá, esse homem não pode ficar falando isso do exército do Deus vivo. Não, de jeito nenhum. É o rei. Pode deixar, eu vou lá enfrentar esse gigante. Mas por quê? Porque ele teve coragem. Então, irmãos, às vezes a coragem tira a pessoa, né, daquele ambiente escuro e coloca ele num lugar onde realmente, meus irmãos, ele vai poder olhar e dizer assim, olha, que bom que eu resolvi tomar uma posição mais firme. As pessoas vão olhar para ele e se inspirar nele. Aqui está a palavra que ele disse. Ele disse assim, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porém operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Veja só, ele fala, para Deus, tanto faz, só está nós dois aqui contra uma guarnição inteira dos filisteus. Esse não é um problema para Deus. Para Deus, se ele tiver que livrar, nós dois vamos dar conta, e deram conta. Mas você vê que a coragem dele colocou ele como um personagem principal ali, né?
É o que acontece com Jael. Irmãos, essa menina, né, essa senhora, é uma pessoa assim que pensa longe. Vamos falar já já sobre ela, mas ela também, essa dona de casa, uma simples dona de casa que, olha, se perpetuou, como é que é? Perpetuou, né, na história, porque ela foi corajosa. Então, no mundo cristão, meus irmãos, a coragem é fundamental quando você toma posições espirituais. Então, o Baraque passou a segundo plano da história. A resposta dela aqui, que nós vamos ler, disse ela: certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e foi com Baraque para Quedes. Falou assim: eu vou com você, eu vou, mas você vai perder a honra da vitória. Então, irmãos, muito cuidado, pense sobre isso, né? Você tem uma função, não fica terceirizando ela não, sabe? As pessoas às vezes não precisam nem saber que você está fazendo aquilo, e as pessoas nem vão saber que você fez aquilo, sabe por quê? Porque você fez, né? Então, agora vamos terceirizar isso, vamos, né? Ninguém está fazendo, então não vou fazer também. Igreja tem muito isso, eu vejo, né? Ninguém ajuda, mas, calma lá, mas Deus chamou para você fazer? Então faça, meu filho, faça, minha filha, e não precisa tocar trombeta não. Olha lá o Jonatas, tanto faz com 1, com 10, Deus vai dar a vitória aqui, a vitória é dele, e venceu. A mesma coisa com a Jael. Então, para mim, o cristão, ele deve aprender a ser protagonista em tudo que se relaciona ao seu dever na vida espiritual. Você coloque isso na sua cabeça, né? Então, vamos lá, né? Em que a Débora deve ser imitada? Aqui tem uma vitória, irmãos. Do versículo 10 até o versículo 17, tem a vitória de Israel sobre os inimigos. Uma vitória boa, né? Já vamos falar sobre ela. Mas antes de passar nisso, rapidamente, em que ela deve ser imitada? Será que ela deve ser imitada para o sacerdócio? Às vezes as pessoas escrevem até livros sobre isso. A Bíblia é muito clara em dizer o papel da mulher na igreja, e aí tem uma crítica muito grande contra a nossa igreja a respeito disso. Mas deixa eu dizer uma coisa: a gente obedece a Deus, a gente não obedece o homem, né? Então a gente tem que entender o seguinte: o que Deus está falando aqui na palavra dele? Quando Deus fala assim: eu não permito que mulher ensine na igreja, né? Use de autoridade. Então, você tem essa palavra de Deus contra aquilo que eles falam assim: isso era lá daquele tempo. Mas calma lá, a Bíblia não tem tempo, a Bíblia é uma só, né? Deus disse, né? Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não tem tempo. Agora, para agradar uma determinada, sabe assim, categoria lá, um gênero, então vamos acatar isso aí? Não, meus irmãos. O mundo tem mudado muito e a palavra de Deus tem feito essas profecias sempre, dessas mudanças. Agora, essas mudanças, quando elas entram na igreja, não é para favorecer, é para destruir a espiritualidade. Então não tem nada a ver, né? O que a palavra de Deus diz é completamente diferente, né? Você quer se inspirar em Débora? Então veja lá, né? Ela não toma o lugar do sacerdote, mas ela é uma referência para as pessoas se aproximarem de Deus. Quer um exemplo? A Mariazinha. Quando é que a Mariazinha tomou o lugar do púlpito? Quando é que ela veio aqui na frente e ficou pregando para vocês? Olha, eu conheci ela em 1983, portanto, 42 anos atrás. Nunca tomou o púlpito. Nunca chegou aqui e disse: não tem pastor hoje, eu vou abrir a Bíblia aqui e coisa e tal. Nunca precisou disso. Às vezes eu vinha de Galha para atender a igreja aqui, todo mundo sabe, tinha aquela carraiada velha, aquela coisa toda, quebrava no meio do caminho, chegava aqui, chegava atrasado. Ela poderia estar aqui na frente, né? Ela tinha 4, 5 crianças, mais o irmão José com a irmã Nair, é o que tinha aqui, né?
E aí ela podia, naquelas quarta-feiras, vir aqui na frente e falar assim, já que não tem pastor, eu vou tomar minha posição. Ela ia para o fundo da igreja, que na época o fundo era para cá, né? E ela abria a Bíblia com eles assim, sentava assim e ensinava para os 4, 5 ali. Eu chegava, ela falava, ai, que bom que você chegou, né? E assim, todo mundo sabe que ela era o quê? Uma referência espiritual. Ela não precisa de um título que a Bíblia não lhe deu para dizer que ela é alguma coisa, porque, meus irmãos, a pessoa se torna uma autoridade verdadeira quando ela cumpre a palavra de Deus. É assim. E aí, outra coisa, não abdica o papel de esposa dela. No versículo 4, ela é profetisa, é esposa. Todo mundo ressalta que ela é o quê? Ela é profetisa, mas a palavra de Deus não está dizendo só isso. Ela é mulher de Lapidote, então é a esposa de Lapidote, tá? Com os bons conselhos, no capítulo 5 ela torna-se mãe de Israel. Aí ela vai liderar o exército? Não, ela não vai liderar o exército, mas ela pode inspirar o exército, sabe? Então dá aquela inspiração, dizer, vai homens, né? Vai, vão, vençam, né? Tragam aqui os louros da vitória. Ela podia dizer isso aí, irmãos, e pronto, é o suficiente, não é? Ser uma voz para gritar com algum Baraque sonolento, desobediente. Diante de Deus, o Baraque era para ter uma autoridade maior que a dela. Só que é ela que olha para ele e fala, que vergonha, hein? Você não vai ter a honra. Ela chama a atenção dele. Então, como a própria Mariazinha muitas vezes chamou a minha atenção quando precisava. Então não tem problema nenhum, é um papel maravilhoso que ela tem, né? Corrigir as fraquezas dos seus filhos, mulheres corrijam fraquezas dos seus filhos, principalmente os filhos homens, né? Você corrija as fraquezas dos seus filhos, você coloque eles naquela posição de homens que precisam decidir, liderar, fazer mesmo as coisas. E se chamada para a luta, bom, né? Me chamou para a luta, nós estamos aqui para ajudar, para acompanhar, vai ser com certeza um prazer, mas não daquele sentido, né? De olhar e dizer, se não for comigo eu não vou, isso aí ela corrigiu, né? Com certeza. Muito bem, Felipe, né? Pode pular aí, né? Você vai ver aqui essa batalha no Riacho de Quizon, 2 nações vão se enfrentar, é uma guerra, né? Uma tem 900 cavalos, tem muitos soldados, tem um general que é o Císera, um homem muito importante, experiente de guerra, 20 anos de lutas e batalhas vitoriosas, e do outro. Praticamente Israel não tinha nem arma, era diferente, os inimigos tinham espada, Israel não tinha. Os inimigos tinham carro, olha a vantagem aí de você ter um carro naqueles lugares, meus irmãos, planos, vinha com aqueles carros, passava em cima de todo mundo, né? É o que eles tinham, eles eram valentes. Então, Israel não tinha nada disso. O que Israel tinha? A diferença, meus irmãos, não estava no exército, a diferença estava na fé em Deus. Vai ser sempre assim, o que nós temos com fé em Deus é suficiente para a gente vencer a nossa batalha espiritual. Você nunca olhe para alguém ou para uma situação, já com aquele olhar de derrota, dizendo, não vai dar para mim, não vai dar certo e tal, né? Eu vejo às vezes os crentes, né, num jeito que, com um chapéu na mão, se mendigando todo. Meus irmãos, isso não é nosso papel. Então, quando a Débora olha para ele e fala, Baraque, desce, porque Deus entregou os inimigos na sua mão, aí ele cria coragem. E ele desce, e ele vence. Então tem uma guerra lá embaixo, no capítulo 5 aqui, que a gente vai ver semana que vem, como é que eles venceram? A palavra de Deus, houve um mover dos céus, assim como lá no livro de Josué, houve um mover dos céus, uma interferência divina, e os carros então ficaram atolados. Olha só, né? Até então era uma vitória fácil para o exército cananeu, mas aí choveu. E aí? Bom, choveu, sabe como é que é carro, né?
no barro quando atola. E aí? Vai para onde? Até o Sísera teve que descer do carro. Aqui no capítulo 4, vamos ali, né? No versículo 17, diz, porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Olha só, né? No versículo 15, lá no final, diz que Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Por quê? Porque o carro não andava mais, né? Deus fez com que os carros ficassem atolados lá, aqueles 900 carros se atolaram todo, pronto, né? Ou seja, Deus sempre tem uma vitória reservada para quem tem fé. Não vai mudar nunca, irmãos. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Somos nós que somos fracos mesmo, somos nós que somos descrentes, mas se você fizer alguma coisa para Deus, aquela palavra que é dito, aqueles que me honram, eu vou honrar. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Você tem alguma atividade na igreja? Honra a Deus, Deus vai te honrar. Você está lá no seu trabalho, faça como Daniel fez no trabalho dele, honra a Deus e Deus vai te honrar. Você está na escola, puxa, é muito difícil, por quê? É muito difícil honrar a Deus na escola, pois eu digo, honra a Deus e Ele vai te honrar. Essa era uma batalha muito difícil, mas houve uma honra a Deus. Nós vamos descer, nós vamos lutar. Deus fez com que aparecesse lá uma lama, alguma coisa, aquelas carroças tudo empacado, então foi uma vitória considerada até fácil, porque eles sabiam lutar montado naquele cavalo e naquele carro, e sem o carro e o cavalo, né? Tá vendo só, né? Eles não eram nada. Então a vitória, meus irmãos, é daquele que tem fé, é o que nós aprendemos aqui. A vitória sempre será dos fiéis. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Você confia em Deus, então você sabe que aquilo que você estiver fazendo para Ele, você vai ser bem sucedido com certeza. Agora, vamos terminar aqui, né? Jael é a cigana valente, né? A gente estava falando de cigana esses dias atrás, mas ela é colocada assim, né? Se você olhar aqui no capítulo 4, no versículo 11, diz que Éber, o queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Sanaim, que está junto de Quedes. 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse, retire, Senhor, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e cobriu com uma coberta. Está aí, né? Então, era uma tribo nômade, lá, meio descendente lá do Obabe, né, o sogro de Moisés, e eles estavam acostumados, né, sai de um lugar, vai para o outro, sai do outro. Nós chamamos isso aqui de cigano, não é que eles são ciganos, né, mas é o jeito deles viver. Até hoje, meus irmãos, tem esse grupo lá, há muitos grupos nômades naquela região da Ásia lá, e eles eram a mais, né? Uma hora eles estavam num lugar, outra hora eles estavam em outro, e eles eram amigos desse Sísera, né? Amigos, porque se não fosse, o Sísera matava eles. E aí me aparece esse general, passa na frente da tenda desse homem, mas o homem não está lá, a esposa dele está lá. Veja, irmãos, ela olha e diz, ei, Sísera, né? Se esconde aqui na tenda, aqui, se esconde, né? E ele foi. Falei, mas pode entrar aí, né? E ele entrou, ela já jogou uma coberta sobre ele, né? E ele pediu, eu preciso tomar um copo de água. É muito interessante que o capítulo 5 fala, ele pediu água e ela deu leite. Sabe o que ela deu para ele? Um boa noite Cinderela. Essa mulher é esperta, né? E aí o bichão dormiu e ela então cravou uma madeira na cabeça dele, e ele acabou. O inimigo foi vencido. Quem que matou o inimigo? Uma mulher. Como é que começa a história? Uma mulher. Né? Qual que é a diferença? Né? A coragem, a determinação, sabe? Essa Jael, como eu falei, ela é chamada no capítulo 5, bendita entre as mulheres de tendas.
Sabe que eu já rezei muito, né? Ave Maria, bendita és tu. Vocês sabem, né? Eu fui, né? Minha família foi romanista há muitos anos, mas é um termo usado para Maria, mas esse termo primeiro foi usado, sabe, para Jael. Por quê? Porque ela foi muito corajosa. E quando o Baraque vai atrás do Císara, cadê o Císara? Cadê o Císara? Vem cá, eu vou. Esse aqui é o homem que o senhor procura? Levanta a toalha lá, levanta a coberta, está lá estendido no chão, morto, né? Ou seja, ele não pode dizer que foi ele que venceu e matou o inimigo. Foi uma mulher. Então, essa história, meus irmãos, é uma história muito simples, mas mostra que muitas vezes, porque nós não tomamos uma posição, porque nós somos covardes, porque, sabe, a gente fica na dependência de um terceiro, muitas coisas boas que poderiam acontecer na nossa vida, passa. Outro vai receber e você não recebe. Por quê? Você não quis, você se acovardou. Muito, mas muita coisa, sabe? Então, isso para o ministério, por exemplo, numa igreja, você pode ver, eu como pastor, eu vou ser cobrado por Deus, né? Você também vai ser cobrado por Deus, mas eu muito mais. Então, é preciso ter coragem, é preciso tomar decisão, é preciso crer que Deus vai operar, que Deus vai... E ir fazer o que Ele mandou, né? Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Eu só vou fazer se eu ver outra pessoa fazer, né? Não, você não faça isso, né? Você tem um trabalho para fazer para Deus, faça. Não deixe o outro tomar essa bênção de poder trabalhar para Deus e ser usado por Deus. Essa bênção é sua, então não deixa outro. Deixe o outro receber a bênção dele, sabe? Para ele trabalhar e receber. Você receba a sua no serviço do Senhor. Amém?